Então, nós estamos, né, na nossa quinta TPC, nós vamos fazer os informes. Hoje nós temos a professora convidada, a professora Débora Nascimento, que estará compartilhando conosco os seus saberes sobre judô. Depois nós vamos ter um intervalinho de apenas 2 minutinhos, né, para a gente poder beber uma água, que hoje a TPC, ela tem, né, ela compõe 3 horários de ATPC, então é um horário um pouquinho mais extenso. 2 minutinhos para a gente tomar um cafezinho, uma água, e a gente retorna. Aí nós vamos estar trabalhando um pouco com as ferramentas tecnológicas, com o vídeo da professora Juliana Moleiro, que é do Núcleo Pedagógico de Tecnologia, tá? E aí a gente colocou uma frase para vocês, né? Então, você nunca sabe quão forte é, até que, né? Ser forte é a nossa única escolha. Então, Bob Marley, e aí fica uma frase para a gente refletir um pouquinho os desafios, né, que todos nós estamos aí, né, nos superando e com certeza contribuindo para que muitos, né, superem aí essas dificuldades. Então, parei o meu compartilhamento. Agora eu vou pedir para que todos permaneçam com as câmeras fechadas para que somente a professora Débora ative a sua câmera, seu microfone, para ela poder compartilhar conosco. Tudo certo, Débora? Sim, tudo certo. Podemos iniciar? Passo a palavra para você. Você gostaria de estar se apresentando? Sim. Ou eu posso fazer a vez? Fica à vontade. Aí depois você complementa. Tá bom? Combinado. Então, conheço a Débora, né? Ela é da nossa rede estadual, né? Assim, com muito orgulho, quando eu falo, né, que nós temos, assim, um grupo de professores que, de verdade, é um prazer a gente poder conhecer um pouquinho mais cada um, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a professora Débora. Ela é atleta desde 2007, na modalidade de judô, ela é faixa preta, e também ela compartilha, né, essa paixão dando aula de judô mesmo, da modalidade em clube. E na escola ela faz de tudo, né, ela trabalha todas as modalidades com um empenho, né, com uma dedicação que eu conheço desde quando ela ingressou lá na escola, que permaneça assim, né, Débora? Um prazer Amém. ter você aqui com a gente aí, tá bom? Passo a palavra. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Eu ainda não conheço todos os professores, né? Eu ingressei na rede recentemente, acabei de terminar meu estágio probatório. Conheço alguns já de longa data, podemos dizer assim. Alguns professores aqui do grupo já foram, inclusive, meus professores, os quais eu agradeço bastante. Tem a professora Flávia, do Mário Leandro, ela já foi minha técnica de handball, hoje em dia é uma das minhas grandes amigas. O professor Márcio, também do Viscondinho, foi meu professor na faculdade, o qual eu tenho muito orgulho em nomear. Bom, eu sou praticante de judô desde o ano de 2007. Eu ingressei no judô, eu já tinha 14 anos. O que, para uma modalidade como o judô, é até tarde, já que pode ser iniciada a partir dos 5 anos de idade. Mas, mesmo assim, obtive grandes resultados, sou muito grato por isso. Sempre treinei aqui em Ribeirão, no Ribeirão Pires Futebol Clube, com o professor, com o sensei Marcos Húngaro. Tive, como eu falei, né, tive sucesso, consegui muitos pódios. Um dos que eu posso falar assim com maior alegria foi eu ser campeã do Campeonato Paulista, sendo o nosso estado um dos estados mais competitivos e mais fortes. Já fui campeã brasileira também por equipe, na categoria júnior, no ano de 2009.
E fora esse resultado, muitas vezes já representando a minha cidade, Ribeirão Pires, nos jogos regionais, nos abertos também. Tem uma boa trajetória, sempre gostei do judô. Por muito tempo fiquei o judô paralelo ao handebol. Desde a época de escola já jogava nos jogos escolares, aí, no interescolar já competia com o handebol. Só que aí os dois começaram a, vamos dizer assim, criar um atrito, né? Precisei seguir um determinado rumo, um determinado objetivo, e aí assim acabei optando pelo judô. Tenho o handebol como uma das minhas grandes paixões também. Eu vou começar a apresentação, vou falar um pouquinho sobre a história do judô, alguns pontos importantíssimos. Temos também algumas opções de trabalhos práticos a serem desenvolvidos na escola. No final da apresentação, nós teremos um tempinho para possíveis dúvidas, tá certo? Então, podem ir anotando aí durante a apresentação as dúvidas, e aí no final a gente esclarece todas. Combinado? Então, vamos dar início. Como a Giné explanou, sou professora de Educação Física e sensei, sou faixa preta, formada desde 2013. Trabalho no Ribeirão Pires Futebol Clube, desde então. Sou professora das turmas de iniciação. Temos uma turma de iniciantes de 5 e 6 anos, e uma outra turma que já começa na iniciação competitiva, dos 7 até os 14. Aqui um pouquinho sobre do que nós vamos discutir hoje. E começamos com a história do judô. O professor Jigoro Kano criou o judô. O judô, ele é derivado do jujutsu, uma arte que serve tanto para atacar quanto para defender, usando nada mais que o seu próprio corpo. Judô significa ju, suavidade, e do do caminho. Foi no ano de 1882 que o mestre Kano fundou o Instituto Kodokan, um lugar para estudar o caminho, o que explica muito bem a intenção do fundador. Além de tornar o ensino da arte marcial como um esporte, Jigoro Kano desenvolveu uma linha filosófica baseada no conceito Ippon Shubu, luto pelo ponto perfeito, e um código moral. Assim, ele pretendeu que a prática do judô fortalecesse o físico, a mente e o espírito, de forma integrada. Hoje nós temos a Kodokan, ela é instalada no Japão, muitos lugares em outros países construíram lugares que representassem a Kodokan. Só que este nome, com esta formação inicial, existe apenas no Japão. Com a criação do judô, como foi falado anteriormente, ele é mais do que um esporte prático. Nós não falamos somente da luta. Nós temos todos os nossos princípios, e com isso, nós temos esse código moral. Dentro de qualquer academia de judô, pode ser lá de grande ou pequeno porte, todos esses princípios, todos esses códigos, todos esses itens, eles são trabalhados. A cortesia, coragem, honestidade, a honra, modéstia, o respeito, o autocontrole e a amizade. Dentro desses códigos, nós destacamos 3 princípios. Seryuku Zenyo, a máxima eficiência com o mínimo de esforço. Todos os golpes de judô, eles são para serem executados de uma maneira perfeita. Como eu comentei, o Ippon Shubu.
Para eu alcançar esse meu ponto perfeito, eu não posso ter esforço ao realizá-lo. Ele tem que vir de uma maneira que flua. Então, a máxima eficiência é quando eu consigo alcançar esse ponto perfeito e um mínimo de esforço, quando eu tenho realmente certeza de que ele está ótimo. E esse perfeito não se encaixa apenas na parte competitiva, mas sim também na parte de treinamento. Gita Kiyowei, prosperidade e benefícios mútuos. Se eu faço parte de uma equipe, de uma academia, eu tenho meu grupo de treinamento, para eu estar bem, o meu companheiro de treino tem que estar bem. A gente fala bastante sobre o Gita Kiyowei, principalmente nas idades iniciais. Por quê? Às vezes as crianças, né, elas começam o judô, eu quero ser o melhor, eu vou bater em todo mundo, eu vou ganhar, eu vou conseguir. Só a isso a gente vai trabalhando paralelamente com o cuidado que eu tenho que ter com o meu companheiro de treino, com o zelo que eu preciso cuidar dele. Por quê? Se eu bater nele, acabar machucando, se eu ofender, se eu acabar querendo ser superior a ele, eu não estou beneficiando o outro. E eu preciso do meu companheiro para eu crescer, para eu desenvolver a minha técnica, eu preciso do outro. Então, eu não posso estar bem se o meu companheiro de treino também não estiver. Então, essa prosperidade do grupo e o benefício para que todos possam desenvolver as suas habilidades e as suas técnicas e alcançar os seus objetivos. Porque nem todos os atletas, todos os alunos que ingressam no judô, eles pensam em ser grandes campeões. Então, existe essa diferença do atleta de judô e do aluno de judô. O aluno de judô é aquele que quer cuidar, sim, do seu condicionamento físico, da sua parte mental, que quer aprimorar seus conhecimentos, que quer fazer parte de um todo. E aí também existe o atleta de judô, aquele, sim, que busca os resultados, que cada vez mais quer se tornar um bom atleta, participar de grandes competições e obter esses grandes resultados. Então, essa diferença, ela é bem clara. Existe dentro do meu próprio grupo, por exemplo, alunos de judô há mais de 20 anos, 30 anos, que não gostam de participar de competições, que não participam. E fazem parte do grupo com um trabalho, assim, excepcional. E o nosso último princípio de destaque é o Ju, que é a suavidade. Em nenhum momento o judô é para se tornar algo agressivo ou lesivo ao outro. E, por tudo isso, no ano de 2013, o judô foi recomendado pela Unesco como o melhor esporte de formação inicial para as crianças. Claro que quando você tem uma boa formação inicial e você continua, né, você pode desenvolver isso tanto nos jovens, até mesmo os adultos. Eu, dentro do meu trabalho, da minha família, assim, amigos, eu percebo muitos aspectos que o judô me trouxe, que o meu professor ajudou na minha formação. Parte de organização, às vezes o modo a qual lidar com o outro, as adversidades. Muitos pais procuram o judô, muitos às vezes chegam assim lá, professor, eu não sei o que fazer com meu filho. Bom, isso até mesmo na escola, né, às vezes a gente encontra. Mas, enfim, aí os pais chegam lá, professor, eu não sei o que eu faço com meu filho, porque ele não está se comportando, eu não sei o que eu faço, eu já levei ele na psicóloga. E os psicólogos recomendam o judô. Até mesmo dentro da escola, o judô ele é recomendado também. Muitas escolas particulares têm o ensino do judô já integrado para as crianças.
Eu, sendo uma das grandes defensoras, né, gostaria que fosse isso espalhado por todas as escolas estaduais, municipais, particulares, enfim. É um esporte muito completo, porque aí nós podemos ver, né, as possibilidades psicomotoras dele de localização espacial, perspectiva, ambidestria, lateralidade. No judô a gente joga, puxa, empurra, a gente rola e a gente cai, levanta. Então são várias as habilidades físicas e motoras que nós podemos trabalhar no judô. O COI, que é a Confederação Olímpica Internacional, declarou o judô como sendo um desporto mais completo, porque promove valores de amizade, participação, respeito e esforço, possibilitando um relacionamento saudável entre as pessoas, tendo como fator de integração o jogo e a luta. Aqui fica bem claro todos os princípios da criação do judô. Tudo que o Jigoro Kano ele realmente quis passar, hoje em dia está sendo valorizado, está sendo reconhecido por todos. A prática do judô. Então vamos lá. O judô, a parte prática dele se divide em 3, que é o kata, que são as formas. É quando a gente estuda, quando a gente fala sobre pegada, é o nosso momento ali de entendimento. Tem o randori, que é o nosso treino livre. É como se fosse lá o jogão do final. Então a gente tem o randori também. E o shiai, que é a competição. Falando um pouquinho sobre competição, uma das grandes ideias, né, quando o Jigoro Kano pensou no judô, era integrar todo mundo. O judô, ele é para homem, ele é para mulher, ele é para criança, para adulto, para as pessoas de idade. São várias as técnicas que compõem para que possam se adaptar, né, a todo tipo de pessoa, todo tipo de indivíduo. A competição de judô, ela é dividida por categorias de idade e por peso. Então, por exemplo, a não ser na categoria absoluto, né, que quando só separa masculino e feminino, aí acima dos 15 anos pode participar quem quiser. Mas aí todas são divididos nesses termos, né, de idade e de peso. O que acaba acontecendo? Eu encontrar outros adversários com os estereótipos muito parecidos com o meu. Às vezes, claro que isso destoa, principalmente nas categorias iniciais, principalmente do masculino. Porque às vezes eu tenho um menino lá que é o sub-15, né, um menino de 14 anos, ele tem quase 1,70 m de altura e ele é bem magrinho. Assim, né, bem fininho. Como eu posso ter um outro menino também de 14 anos com 1,5 m? Só que os dois fazem parte de uma mesma idade e têm o mesmo peso. Então, às vezes, pode até parecer aí destoar bastante. Mas a ideia é que sejam sempre assim, com os estereótipos bem parecidos. O judô, a parte de Nage-waza, que são as técnicas de projeção. O que são essas técnicas de projeção? São as técnicas que eu uso para derrubar o meu adversário, para jogar o meu adversário. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na parte prática do judô é a cair. É a cair sem que eu me machuque, a cair para que eu proteja o meu corpo com essas técnicas. Então, a parte de Tachiwaza, que são as técnicas em pé, eu tenho um grupo de golpes que fazem parte mão ou braço. Por que essas técnicas assim, mão ou braço, quadril, pé? Porque é uma das principais partes que eu uso para derrubar o meu adversário. Então, eu tenho o Tewaza, Koshiwaza, Ashiwaza. Eu tenho as técnicas de sacrifício. O que são essas técnicas de sacrifício? Quando eu caio junto com o meu adversário, eu jogo ele, só que aí eu caio na posição por cima.
Então, aí eu tenho duas categorias, que são quando eu caio de frente ou se eu caio lateralmente. Lembrando que não tenho o para trás, né, o de costas, porque quando cai de costas é que tem o ponto obtido. As partes, aí o judô, ele foi derivado também do jiu-jitsu. Vamos dizer assim, que ele foi limpado, né? Fizeram lá um catadinho no jiu-jitsu, e muitos golpes, muitas partes, sim, tem muita semelhança com o jiu-jitsu. Algumas semelhanças, sim. E uma dessas semelhanças, elas ficam mais evidentes nessa parte do solo mesmo. São os Saikomi-waza, que são as técnicas de imobilização, quando eu paro o meu companheiro no chão, com as costas dele. Tem a parte de Shime-waza, que são as técnicas de estrangulamento. O Saikomi-waza, todas as categorias são permitidas a sua utilização. O Shime-waza, somente da categoria sub-15 para cima, até mesmo por uma questão de maturidade, e as faixas do judô também podem indicar isso. Podem realizar o Shime-waza atletas que já tenham essa idade, de no mínimo 15 anos, e que sejam faixas laranjas para cima. Aí um pouquinho mais para frente eu falo sobre as graduações do judô. Então, não é todo mundo que pode fazer. E tem a parte de Kansetsu-waza também, que são a parte de chave nas articulações. Hoje essas chaves, elas são somente no braço, tá bom? E a mesma coisa para o Shime-waza, acima dos 15 anos e acima de faixa laranja. Tem uma parte do judô também que são técnicas lesivas. Elas não são mais praticadas e nem mesmo estudadas. Elas faziam parte do judô bem perto do ano de sua criação, quando o Jigoro Kano ainda estava desenvolvendo o judô. Não sei se vocês sabem, mas o judô, os samurais que lutavam, eles praticavam o judô e até mesmo faziam uso da espada no judô. Tem uma parte dos katas de judô que a gente usa um outro objeto e fica semelhante a uma espada. Mas isso é somente quando a gente faz a parte técnica. Não há o shiai, não há a competição que use isso. Somente quando fazemos a apresentação de kata. Falando um pouquinho sobre as graduações do judô, começa na faixa branca e vai até a faixa vermelha, que é um dos últimos graus. Só o grau máximo do judô é o 12º grau. Essa honraria, ela foi concedida apenas para o criador do esporte. Apenas o Jigoro Kano tem essa graduação. Então, de ano em ano, isso varia bastante de academia e do desenvolvimento do atleta e da idade do atleta. Hoje, para você ser faixa preta, você precisa ter no mínimo 18 anos. Então, por exemplo, não adianta um atleta chegar, até adianta, né? Chegar lá na faixa marrom, por exemplo, aos 15 anos. Ele vai ter que esperar até os 18, até o ano, né, que completa 18, para que possa fazer este exame. O atleta na faixa branca, teoricamente, ele faz um exame de faixa por ano. Quando você coloca que aí a idade inicial relativa para o início do judô aí são 5, 6, até uns 7 anos é legal que se inicie. Se você acompanhar todas as graduações do judô, você pode ver que ele vai chegar com aquela idade correta à faixa marrom. Da branca a marrom, nós temos a faixa vinho, cinza, azul claro, azul escuro, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e a preta, basicamente. Da faixa branca a marrom, todos os exames são realizados na própria academia pelo próprio sensei.
O faixa preta, ele é realizado pela Federação Paulista de Judô, no nosso caso, aqui de São Paulo. Mudou já bastante a roupagem desse exame de graduação. Há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, para você ser consagrado, né, um faixa preta, você participava de uma competição. Você tinha que lutar contra 5 adversários e tinha que ganhar no mínimo 3. Se você não ganhasse de 3 adversários, você reprovaria no exame e só poderia tentar no próximo ano. E lembrando que o tempo mínimo para cada uma das faixas, né, durante essa graduação, ela pode chegar de 6 meses a 1 ano. O faixa marrom, não. O faixa marrom, ele tem um mínimo de 2 anos para ficar nessa faixa. Por quê? Durante a nossa formação, são realizados muitos cursos, os quais obrigatoriamente nós temos que passar. Cursos esses sobre fundamentos do judô, a filosofia do judô, sobre a arbitragem da competição. E caso o atleta, né, nesses 20 anos atrás, o aluno de judô, ele não conseguisse ganhar desses adversários, ele tinha que esperar mais um ano, porque aí todos os cursos tinham uma validade de 2 anos. Ele tinha que esperar mais um ano para chegar de novo a essa época de realizar os exames. Mas isso mudou, e hoje, a parte prática da realização do exame, você realmente tem que comprovar diante de uma banca. É pedido que você realize alguns golpes e faça o kata, nage no kata. É um combinado já pré-estabelecido de golpes, os quais você tem que realizar na sequência correta. Vamos à prática. Eu fiz alguns vídeos para que eles possam ser reproduzidos aí por vocês, fita de sugestão, e eles estão adaptados a este momento em qual nós estamos vivendo. Então, todas as atividades aqui, elas foram pensadas no isolamento social em que nós estamos passando. Se por um acaso, o ano que vem aí, a gente vai trabalhar com o judô na escola, com todos os nossos alunos, aí um outro trabalho, ele pode ser realizado também. E tem um detalhe, todas as atividades aqui, elas foram realizadas num formato que chama Tandoku Geiko. O que significa Tandoku Geiko? Treinamento solitário, o treinamento sozinho. Dentro da nossa prática diária do judô, a gente já tem um desses métodos de treinamento. Quais são os benefícios dele? Eu estudo toda a anatomia do golpe. Eu não tenho um companheiro, um colega de treino que faça junto comigo. Eu faço usando alguns outros elementos, eu faço usando a própria sombra. Uma puxada na manga, uma puxada na gola, a elevação da minha perna, o encaixe do quadril. Isso tudo existe o Tandoku Geiko, que é esse treinamento por sombra, esse treinamento solitário. Então, todos os movimentos aqui, todas as atividades, elas estão baseadas nesse princípio. Como eu falei, se nós tivermos a oportunidade de, no próximo ano, fazermos uma outra formação, com certeza serão outras opções a serem seguidas. Dividi o judô aqui basicamente em 7 etapas. Os cumprimentos, como acredito que vocês devem ter percebido aí, uma das grandes coisas que eu tenho, uma das principais coisas no judô, é o meu cumprimento, é o meu respeito pelo outro. Eu mostro o meu respeito pelo meu professor, eu mostro o respeito pelo espaço em que eu treino e o respeito pelos meus colegas. Há um detalhe que eu não falei anteriormente, né? Um dos grandes motivos os quais eu, pessoalmente, acho o judô ser recomendado como uma prática inicial é
o respeito que a gente tem dentro do ambiente, o quanto essa hierarquia do judô ela é respeitada. Não somente pelo professor, pelo sensei faixa preta, mas, por exemplo, um iniciante faixa branca, ele recebe orientações do faixa vinho, e recebe orientações do faixa cinza, e assim sucessivamente. Então, há um respeito muito grande. A questão da fila, quando a gente faz a nossa organização inicial, que a gente vai fazer o nosso cumprimento, esta fila está organizada por essa ordem. E a gente não precisa, assim, por exemplo, um faixa marrom não precisa falar que ele lá é o primeiro da fila. Há essa cortesia, há esse respeito já intrínseco desde o momento no qual o aluno ou o atleta pisa dentro do dojo, que é o nosso local de treinamento, do tatame. Então, esse respeito pelas ordens, pelas normas e pelo outro, ela já começa desde muito cedo. E, com certeza, esse é um dos grandes diferenciais do judô. Então, nós vamos começar pelo cumprimento. Os cumprimentos no judô, eles são realizados no início do treinamento, no início da aula e no final também. Há um detalhe sobre o cumprimento, toda vez que a gente já inicia a aula e por um acaso alguém chega atrasado ou chega depois por N motivos, esta pessoa, independente da graduação dela, ela pode ser tanto o faixa cinza ou branca, como um outro faixa preta. Sempre que ele chegar atrasado após o cumprimento inicial, ele cumprimenta primeiro o professor, o sensei, e logo em seguida ele vai cumprimentando todos os outros faixas pretas, mesmo que o treino já esteja rolando. Ele vai cumprimentando todos os outros pela ordem da graduação decrescente, do mais graduado para o menos graduado. Agora, eu vou mostrar um vídeo da parte de ukemi, que são as quedas. É uma das primeiras coisas da parte prática, o qual nós aprendemos no judô. Aqui, eu dei o exemplo de 2 quedas. O judô, ele é composto por 4 quedas iniciais. Só que as outras 2 têm um nível de dificuldade um pouco mais elevado. E assim, perto do aluno já é um pouquinho mais complexo de ser realizado. Distante, eu achei não prudente ser feito.
Pessoal, a parte do Kemi, do Shirou Kemi, que é a queda para trás, ela foi mostrada em todas as etapas. Então, primeiro, essa batida da mão, para o aluno ir acompanhando, né, dentro aí do processo pedagógico. Então, a parte final é quando eu já estou de pé e deito para trás batendo as mãos. Um detalhe muito importante, um cuidado muito grande é sobre a cabeça. Porque todos os golpes do judô, eu tenho 3 maneiras de cair. Ou eu caio totalmente para trás, de lado, ou eu vou cair para frente. O modo de proteção dessa queda para frente, como eu falei, é a que eu acabei não mostrando aqui, realmente pelo seu grau de dificuldade na execução. E aí, em todos os golpes, eu preciso ter esse cuidado na minha queda para que eu não bata a cabeça. Então, o queixo, ele está sempre no ombro. Agora, aqui no terceiro vídeo, eu vou mostrar sobre a postura, a pegada e a movimentação dentro do judô. Aí, nós já estamos de pé. E é muito importante a pegada no judô, a postura, a parte de movimentação. Um atleta que ele tenha uma boa base, dificilmente ele cai. Não impossível, mas com certeza isso dificulta bastante a vida aí do adversário. Um detalhe que eu esqueci de falar, pessoal, eu fiz questão de realmente não usar o judogi, que é a roupa do judô. Até mesmo nesse vídeo eu mostrei o exemplo com a blusa e não com o judogi em si. Porque eu sei bem dos lindinhos e lindinhas que nós temos, né, de alunos, para não falar assim, eu não tenho judogi, então não vou fazer, não custa muito, né? Então eu já quis mostrar desde o princípio que é possível, sim, a realização das atividades sem o mesmo, tá? Agora eu vou mostrar alguns golpes que a gente pode fazer do modo, né, o que eu falei, do Tandoku Geiko, que é o modo solitário. Então, eu vou começar pelo Ashi Waza, que são as técnicas de pé ou perna, aquelas que eu uso exclusivamente o pé ou a perna para desequilibrar o meu adversário, para derrubá-lo.
Nessa parte dos golpes, em todos os vídeos, como neste, eu coloquei aquela imagem pausada, né, para colocar o que seria o perto do real. E as fotos iniciais, elas para ajudar no processo pedagógico da formação final do golpe, tá bom? O próximo vídeo é de Koshiwaza, que são as técnicas que eu uso exclusivamente o quadril para desequilibrar o meu adversário. O próximo são golpes de Teuazá, que são técnicas de mão ou braço. O próximo vídeo é a parte do Saikomiwaza, que são as técnicas de controle no solo. Aqui eu passei somente a parte de imobilização, porque, como eu falei, né, existe uma idade mínima e uma graduação mínima para as técnicas de chave de braço e estrangulamento. Bom, os vídeos foram esses. Uma pena que não passou aqui que não reproduziu, né, totalmente dentro da apresentação. Mas os vídeos todos, eu coloco eles à disposição, né, no material depois para estudos. Grandes referências que vocês podem encontrar, tanto na parte prática como a parte histórica no judô, é no próprio site da Confederação Brasileira de Judô. Tem o site da Federação Paulista também de Judô, só que ele é um pouco mais sucinto. Aqui no site da Confederação, ele está mais complexo, tá? E a Federação Paulista de Judô, ela fica bem próximo a nós. Ela fica no bairro Matriz. Fica quase ali atrás da igreja mesmo. Muito bem. Bom, pessoal, essa foi a apresentação do judô. A gente vai abrir agora um pouquinho para vocês tirarem dúvidas. Antes de começar,
Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o espaço. Eu agradeço, Edneia, obrigada pela oportunidade. Confesso para todo mundo que foi a minha primeira vez. Espero que esteja aí a contento, mas que com certeza para as próximas vezes, com certeza eu vou aprimorar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aos professores, aos colegas de trabalho, mandar um beijo para os meus colegas de trabalho lá do VITA, para os professores que fizeram parte da minha formação quanto aluna, tanto a professora Flávia como o professor Márcio e tantos outros, né? E vamos aí. Muito bem. Vou pedir só para o Jesus e para a Regina desativarem as câmeras, por favor, para a gente poder dar continuidade aqui. Vou pedir para os professores que coloquem as dúvidas no chat para que a gente possa fazer a mediação. E assim, de verdade, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou colocar aqui uma pergunta para vocês poderem fazer a contribuição no chat, né? A pergunta é: qual é a importância de revisitar a modalidade de judô hoje? Nós sabemos que a modalidade de judô, ela já está em nosso currículo, né? Há praticamente uma década, talvez. No início, novidade para todos nós. Tivemos que buscar, né, conhecimentos básicos para poder estar nesse processo de mediação de conhecimento com o aluno, passar esse conhecimento para o aluno, né? Então, gostaria que vocês colocassem, né, qual é a importância de revisitar essa modalidade de judô, uma vez que a maioria de nós não tivemos essa oportunidade, né? Então, qual é essa importância hoje, a gente perceber, né, parabenizar a professora Débora pela metodologia que você escolheu, pela sua didática, né? E eu acredito que você passa, né, os conceitos do judô justamente pelos princípios dele, né? Com a sua tranquilidade, com a sua serenidade, com a sua suavidade de proporcionar, né, assim, a organização, de facilidades, né? E aí começa, muitas vezes, para mim, né, que não tive oportunidade de vivenciar essa modalidade na prática, e assim, me recordo, né, do curso que nós tivemos em 2015, onde eu tive um pouquinho mais de contato com a modalidade, com o professor Francisco, que foi muito bom aquele grupo que nós tivemos. Mas assim, qual é a importância para cada um de ter essa oportunidade hoje, né? O que valeu a pena, né? O que de verdade assim, né? A gente pode, né, ter como essa importância. Então, gostaria que vocês colocassem essa contribuição aí no chat, né? Qual a importância de revisitar a modalidade de judô hoje? E aí a gente vai fazendo a mediação para a gente poder dar continuidade. Tá? É tudo pelo chat as questões. Vou pedir para o professor Donizete fechar a câmera, por favor, professor. Olha, professora Débora, tem aqui, vamos ver se a Sarita vai me ajudar, que a Sarita é mais rápida aqui no chat do que eu. Nós temos aqui alguns agradecimentos, né? O pessoal ficou muito contente pela sua apresentação. Aí ficaram algumas dúvidas em relação... Deixa eu ver aqui. Bom, eu já vou tá aqui, ó. Eu já vi uma pergunta aqui do professor, só não me recordo do nome. Sobre a pegada, sobre que mão vai na gola, que mão vai na essa daí mesmo, do professor Laércio. Então tá bom. É o seguinte, os golpes, todos os golpes podem ser realizados para a direita ou para a esquerda. A pessoa que ela é destra, o que vai determinar isso? É a mão da gola, a mão que vai acima, na altura do ombro. Então, se eu sou destra, a minha mão direita ela vai na gola e a minha mão esquerda ela vai
vai na manga. E caso seja canhota, isso ao contrário. Muito legal. Aí o pessoal que estava com dúvida antes, né, para voltar ao PPT em relação aos nomes, né, direitinho das quedas, depois vocês terão acesso a todo esse material, então vocês vão poder revisitar, né, com um olhar com mais tranquilidade, né. Aqui o professor coloca algumas contribuições, né, da modalidade do judô, não é bem uma questão, né, e aí você poderia colocar, né, pela sua experiência, quais seriam essas contribuições em relação à disciplina, ao respeito, à concentração, rever o eu e o outro. O que você poderia colocar? A questão sobre eu e o outro, né? Isso já mostra em um dos princípios do próprio Jigoro Kano, quando eu falo sobre o benefício mútuo. Então, eu estar bem e o meu colega do lado, né, ele está bem também, isso é uma coisa o qual a gente leva do dojo para fora, né, do nosso espaço de treinamento, do nosso espaço de competição. A questão da disciplina, ela fica clara em vários aspectos na parte técnica. Como eu falei, né, o judô é dividido pelas idades e pelos pesos. Então, muitos atletas e alunos, por muitas vezes, eles precisam sim regular a sua alimentação, sempre se manter dentro daquele peso. Então, essa organização mostra essa disciplina. E essa disciplina que ele acaba tendo com ele mesmo, isso reflete sobre essa organização. Muitos dos meus pontos hoje profissionais da escola, eu vejo que são presentes, os quais o judô me deu. O judô, né, não só ele em si, como eu já citei antes, a parte do meu técnico em si, do meu professor, são valores os quais são passados de geração em geração. Então, eu só tenho o que falar bem. Aqui não é uma dúvida que está aqui, mas eu gostaria de estar colocando para você, né? Para você poder compartilhar. É claro que você já tem bastante segurança em relação aos nomes, né? As palavras utilizadas aí no judô. E para mim, que sou uma professora que não tem essa afinidade, o que você sugere? Como que eu posso trabalhar esses termos, né, digamos assim, esses nomes que eu não tenho tanta afinidade para pronunciar durante as minhas aulas? O que você me indicaria? Como que eu poderia fazer? Muitos alunos, quando eles começam o judô, que aí a gente fala comprimento, a gente fala os números todos japoneses, eles ficam assim, realmente assim, em pânico. Falam, nossa, será que eu vou conseguir gravar tudo isso? Será que eu vou conseguir aprender? É claro que na parte deles é muito mais fácil, porque eles vão ter uma continuidade. Agora, os termos do judô, todos eles têm um significado. Por exemplo, né, o osotogari, que é o osotogari, ele significa grande varrida. Então, todos esses nomes, os comprimentos, eles trazem uma tradução. Então, o conselho assim que eu posso dar aos professores que não têm essa vivência é realmente assim pontuar alguns nomes específicos, né? Alguns pontos chaves, vamos dizer assim. Procurar assim o seu significado, que é muito mais fácil depois para a associação, e o modo também a pronúncia, né? A gente encontra isso facilmente, fazendo uma rapidinha pesquisa no Google. Uma outra dúvida. Quando é muito diferente você dar a sua aula, né, em um clube onde as crianças têm esse foco lá, justamente, né, com essa finalidade de aprender o judô, e quando você traz essa modalidade para os anos finais, né? O que você percebe, assim, qual que é a reação dos alunos, né, quando você inicia a modalidade de judô? O fato de falar luta, eles já remetem a soco, chute, um vai bater no outro. Então, o primeiro espanto que eles têm com o judô é essa forma apegada e a suavidade com qual ele é realizado. É claro que quando a gente vê uns vídeos competitivos, a gente vê pode até parecer uma agressividade em si, só que quando eles começam a estudar os golpes, eles percebem essa suavidade, eles se espantam, e principalmente com o cuidado.
que eu tenho com o outro. Porque, não querendo discriminar qualquer outra arte, né? Só que quando os alunos veem um soco, que aí um precisa cair primeiro do que o outro. Então, quando eles não têm isso dentro do judô, há um contraste muito grande. Então, uma das coisas que mais surpreendem os meus alunos é essa suavidade que o judô traz. E assim, você tem, assim, por exemplo, para iniciar a modalidade, teria, assim, alguns movimentos que poderiam trazer, assim, para o aluno, porque a gente sabe que a atividade física, né, a própria movimentação, ela muitas vezes, ela causa uma vergonha por parte do aluno. Você sente isso no judô, por exemplo, para a realização dos movimentos, eles ficam envergonhados de iniciar a movimentação? Olha, eu não percebo, não. Porque desde a parte do aquecimento, né, que a gente tem o judô de uma forma muito lúdica, isso tanto na academia como na escola, o aquecimento do judô são habilidades motoras básicas. Então a gente começa com rolamento, faz, né, o rolamento para frente, o rolamento para trás. Quando, quando eles começam a ter essa pegada, a sentir o outro companheiro, né, a gola, a manga, e fala assim, nossa, se eu colocar minha perna aqui, se eu puxar um pouco mais a manga aqui, então eles vão se descobrindo. Então, essa vergonha, eu não analiso em nenhuma das duas questões, nem na escola e nem no clube. Que bom. É porque há décadas atrás, quando nós trabalhamos o Lin-Chin, que eram movimentos, né, orientais, que tinha necessidade de ser movimentos com agilidade bem menor do que eles estavam acostumados, eu passei por isso, né? Eles tinham muita resistência em estar realizando os movimentos, né? Eles tinham uma certa vergonha, né? Eles não, tinham alguns que se recusavam a participar. E por isso que eu te perguntei, né? Mas que bom que isso, né, não acontece. Bom, mas vamos continuar aqui, ó. A professora Flávia, sua professora, ela agradece a oportunidade da clínica, né? Com certeza, um valor super interessante para a gente, da maneira como você trouxe, né? As brincadeiras, os exercícios, né? Com certeza vão estar contribuindo em todas as nossas aulas. Aqui a Carolina, ela coloca, né, os valores que são transmitidos pelas crianças, que foi o que você já falou. E aqui a Solange, ela coloca, né, a importância deve ser para a professora, né, como eu ter uma noção mais clara do judô. Eu acredito que está um pouquinho atrelada a essa pergunta que eu te fiz, né, como que ela poderia, né, de uma maneira, talvez, sozinha, e agora no nosso grupo do WhatsApp, porque você está lá também, vai conseguir, né, tirar algumas dúvidas, né, como que ela pode, ela mesma, né, conseguir ter uma maior clareza do judô? O que que você indicaria para o professor, assim, desse momento de estudo pessoal, né, quais são as suas dicas para que a gente consiga ter um pouquinho mais dessa noção do judô? Como eu coloquei ali nas referências, o site da Confederação Brasileira de Judô, a CBJ, ela é muito completa, o site em si, porque além da parte teórica, existe também lá a parte prática, e tem bastante vídeos de competições, de aulas, de estudos. Vou ser bem sincera, o YouTube é uma maravilhosa ferramenta, porque tem muitos vídeos e mostra o passo a passo de cada um dos golpes. Porque até mesmo os atletas aí de grande porte, de muitos anos de estrada, como eu falei, né, tem o estudo, estão sempre estudando, estão sempre vendo, então as nossas ferramentas, elas não vão mudar muito. Claro que nós temos ali um professor, os nossos senseis, né, com 20, 30 anos de experiência, então nada melhor do que isso. Mas com certeza, para os de primeira viagem aí, eu recomendo mesmo o site da Confederação e alguns vídeos no YouTube também. E você recomenda aos professores vivenciar esses vídeos que você colocou?
Eu achei bem interessante, até mesmo pela situação, né, do momento de ensino remoto. Qual que é a importância do professor realizar antes, né, esses movimentos, antes de, né, estar ali com seus alunos? Eu vejo essa questão quando você vivencia algo, você tem uma maior propriedade para falar sobre aquilo. Porque, por exemplo, eu tenho o golpe lá, o Osotogari, por exemplo. Por mais que eu fale sobre o Osotogari, mesmo eu, sendo sensei, por mais que eu fale sobre ele, mas eu não o pratico, realmente fica devendo algo, fica faltando algo. Então, eu acho que a prática, ela realmente ela nos ajuda a isso, a vivenciar. Então, essa vivência, eu mesmo fazer para eu entender o movimento do outro, para eu entender até mesmo a dificuldade que o outro tem. Por que será que o outro tem essa dificuldade no desequilíbrio do golpe, por exemplo? Eu preciso fazer para ver se eu consigo entender qual é o ponto dele. Então, vivenciar é um dos grandes pontos, para eu entender a dificuldade do outro. Muito bem. De verdade também, porque está relacionada ao nosso recurso de memória, né? Porque se a gente não tem a vivência, como você falou, se a gente não tem essa experiência, nós não vamos ter o recurso de memória, né? Então, e a gente vê muito isso em todas as modalidades esportivas. Sim, Isso está muito atrelada ao que você falou. Então, de repente, até mesmo para você conseguir ver onde o aluno está, digamos assim, precisando, né, elevar mais o joelho, né, ou o cotovelo. Então, você precisa ter, né, esse recurso de memória para conseguir, né, fazer essa correção ali, né, de uma forma imediata, né? Até mesmo eu vejo assim uma questão sentimental mesmo. Quando eu estou com os alunos, por exemplo, alguma competição, como eu vou falar sobre esse sentimento de competir com o outro se eu não participo? Então, assim, tem coisas que realmente estão assim atreladas, né? São as verdades, né? Por isso que a gente sempre fala, né? O aluno e a gente também, enquanto aluno, nós estamos testando o nosso professor e eles estão nos testando a todo instante, porque isso é muito transparente, né? Isso é muito, né, muito claro na nossa prática docente, com certeza. Aqui tem uma reflexão. O professor Wilson, ele quer saber qual arte marcial foi criada primeiro, o jiu-jitsu ou o judô? E qual a diferença entre o jiu-jitsu japonês e o brasileiro? Você sabe, pode contribuir? Olha, eu posso falar que o jiu-jitsu foi primeiro, porque o judô ele se derivou de alguns aspectos do jiu-jitsu. Sobre essa diferença do jiu-jitsu em si, infelizmente eu não sei responder. Eu não tenho conhecimento dessa arte. Vou ficar devendo. Não, não. Aqui ninguém fica devendo nada, estamos todos, né, compartilhando saberes com certeza e a gente agradece muito, né? Aqui a professora Débora te dá o parabéns, né, que é muito difícil também esse momento de se expor, quando você falou que a sua primeira, né, apresentação assim para um grupo de 127 professores, não é fácil, né, mas ela está te dando parabéns e todos nós também, tá? O professor Valdinei coloca aqui que é importante rever, né, essa modalidade de judô, até mesmo por essa questão de respeito pelos adversários, né? O professor Camilo também pela disciplina e respeito com o outro. Agora aqui tem um professor que coloca que trabalhar os aspectos, né, que a importância de rever, né, a modalidade de judô também é trabalhar os aspectos físicos, sociais e funcionais dos alunos em seu contexto social. Na sua comunidade escolar, você recebe alunos que já tiveram, né, anos anteriores, né, tiveram oportunidade de ter o judô como uma modalidade de ACD na escola do João Paulino, né? Você percebeu mudança de comportamento desses alunos? Sim,
eu tenho, na minha própria unidade, eu tenho outros alunos que são praticantes de judô, que são atletas de judô, né, que eles fazem parte da competição, aí, do quadro, né, de competição. E você nota, sim, a diferença nele do todo. O judoca, ele realmente ele se destaca dos demais. Então, não somente a questão disciplinar, mas a vontade dele em ajudar o outro. Quando eu faço o judô na escola, eles estão sempre ali prontos a ajudar, não só para me ajudar a ilustrar as movimentações, os golpes, etc., mas também para ajudar o outro, porque são coisas que eles já trazem na própria bagagem deles. Então, isso é muito positivo. Aqui a contribuição do professor Leandro vem de acordo, né, com a importância, então, que na situação atual é necessárias atividades de autocontrole e práticas de condicionamento. A modalidade de judô, ela pode oferecer isso, além de ser uma forma de aprender, né, uma luta de autodefesa e de ser uma arte marcial como princípios. No momento em que você está ensinando e passando o que é uma luta, os alunos, eles têm essa intenção de ter conhecimento para uma defesa pessoal? Muitos acabam se confundindo sobre isso. Lembrando que eu não uso o judô nem para atacar ninguém, nem para defender ninguém. O judô, ele é um estudo. Então, sempre, principalmente na escola, mas, né, fica isso evidente, sobre essa reflexão sobre o judô, sobre esse esclarecimento, qual é o objetivo realmente do judô, dos seus princípios. Então, não é para usar nem para me defender e nem para eu atacar. E aí eu resgato aqui, né, a fala do professor Agnaldo, né, que as artes marciais na escola, elas são muito importantes, até mesmo vindo de encontro com o que você falou, né, que não tem que ser um conhecimento para uma defesa pessoal, mas sim como um conhecimento muito maior e trazer o que de verdade essa disciplina, essa modalidade traz em relação à disciplina para a vida, né? Respeito, formação, caráter. Então, são todas essas contribuições aqui que os professores estão colocando, né? Vamos ver aqui. Já colocamos o trabalho. Eles gostaram muito das aulas, das sugestões. Estão colocando, né, de toda forma que a disciplina, ela pode auxiliar nessa formação, formação total do aluno, não só pensando em questão de conhecimentos, e trazendo também um pouco para aquele assunto que nós já abordamos, a questão da autonomia do aluno, né? Do aluno ter mais segurança, né? De obter esses conhecimentos, né? Desse autocontrole, e a gente percebe que ele vai estar tendo essa autonomia quando ele pensa justamente, né? Um pouco no outro, né? Quando ele tem essa relação de respeito com o outro, né? Muito bem. Então, aqui depois você vai ter um tempinho para você ver mais contribuições. A maioria dos professores não são especialistas, a gente já abordou também. Tá aqui, ó. O Matheus, ele tem uma dúvida aqui, ó. Professora, explica um pouco sobre as regras de punições em relação às pontuações. Será que a gente consegue entender, né? São fáceis? São bem tranquilas. Ó, com a evolução do judô, alguns golpes já caíram por terra. Antigamente, a gente tinha a pontuação do koká, por exemplo, quando a gente conseguia jogar o adversário assim, ele caía sentado, quando ele caía com o bumbum no chão. Hoje em dia, esse golpe já saiu, ele não tem mais. Então, hoje eu posso pontuar de 3 formas. Eu posso jogar meu adversário de lado, que é quando ele cai de yuko, que yuko é lado no judô. Então, essa é uma pontuação que não encerra a luta. Eu posso jogar o meu companheiro de vazare. Aliás, perdoe-me, o yuko ele já também caiu por terra quando eu jogava meu companheiro de lado. Hoje em dia, aí eu tenho o vazare. O vazare, ele é quase o ippon.
faltou assim um pequeno detalhe para que se encerrasse a luta. E eu também tenho o ippon, quando é o golpe perfeito, aquele que o atleta, que o adversário cai totalmente com as costas no chão, quando eu consigo o meu golpe perfeito. O ippon ele também pode acontecer no solo, quando eu faço uma chave de braço ou um estrangulamento e meu adversário ele bate no tatame, assim o árbitro ele encerra a luta, ou quando eu imobilizo ele no chão, que eu fico segurando ele por 20 segundos. E aí isso também encerra a luta. Então eu tenho essas duas pontuações no judô, o vazari e o ippon. As penalidades no judô, elas podem acontecer de diversas maneiras. Por exemplo, eu expliquei sobre a pegada na gola e na manga. Se eu ficar muito tempo, imaginem uma linha no meio. Então, se eu ficar muito tempo com a pegada do mesmo lado, na mesma manga e na mesma gola do mesmo lado, eu tenho um tempo mínimo, um tempo máximo, aliás, para realizar um golpe. Se eu ficar com essa pegada e eu não fizer o golpe, eu tomo uma punição. Se tiver com a pegada correta, eu, por exemplo, passar a cabeça por debaixo do braço do meu adversário, eu ganho uma punição. Se eu ficar tem um espaço delimitado, né, da competição, e toda hora eu ficar pisando do lado de fora, eu também recebo uma punição. A gente teria que, é o que eu falo, né? O professor de educação física, a gente vive assim de gráficos, né? E de visualização. A maioria da nossa aprendizagem é muita visualização. Aí depois a gente pode, de repente, né, ter um outro momento para a gente verificar direitinho, porque vai chegar um momento da aula, né, em que os alunos eles vão querer até mesmo chegar a essas conclusões, né? Até porque o objetivo é esse, de repente eles assistirem, né? Ali a uma competição e estar entendendo o que, né, o que está acontecendo ali, os movimentos. Então, isso talvez seja um tema, né, para a gente, num outro momento, só para a gente trabalhar dessa forma, né, porque eu acredito que seja bem complexo para a gente que não tem, né, esse recurso de memória que você tem, com certeza, em relação à modalidade. E Temos mais... Desculpa, eu não sei os meus colegas, mas eu vejo a educação física, essa parte prática dos esportes, como uma grande vitrine para o mundo. E é o que eu passo isso para os meus alunos, né? É muito difícil, dentro do nosso período escolar, a gente entrar muito especificamente dentro de um esporte, né? Nós temos o tempo, nós temos o nosso planejamento, enfim, nós temos conteúdos a cumprir. Então, assim, é muito difícil quando a gente entra a fundo em uma determinada modalidade esportiva. Então, eu falo para eles assim que serve de uma grande vitrine. Aprendeu aqui na escola, teve uma vivência, gostou, procura um lugar que tenha, muitos lugares, né? Como eu moro em Ribeirão e trabalho em Mauá. Então, poucos lugares eu conheço, mas quando eu conheço, eu indico. É quando a gente tem uma aula lá de ginástica artística na escola, pô, gostou? Procura onde faz. Teve o judô? Legal, procura a academia. Então, eu vejo, assim, essa grande vitrine que é a educação física na escola para essas modalidades. Com certeza. Uma coordenadora minha, que já aposentou lá na Coped, ela sempre dizia, né, que as nossas aulas, né, das ACDs eram os celeiros para a gente, né, dessa forma, né, da gente descobrir os talentos e, de verdade, chega um momento que a gente tem que encaminhar, né, não dá para a gente ficar com esses talentos, né, somente ali em nossas aulas, né, até mesmo para oportunizar toda essa grandeza, né, que toda modalidade traz, né, em questão de ensinamento, de formação para a vida. Então, vou pegar aqui só mais duas contribuições, retomando aqui a professora Teca, ela lembra, né, que o Liente era bem mais difícil porque era bem individual, era uma questão mais de realização de equilíbrio de energia, mais individual, mas que o judô, ele tem essa proximidade por conta de ter o outro, né, ter esse contato com o outro, então, ela entende que seja mais fácil para a gente trabalhar na escola. A professora Flávia, ela coloca aqui, ó, para nós que não somos especialistas, realmente só a iniciação básica é possível ser oferecida, né? Toda a prática está atrelada aos sentimentos e prazer, que é isso que você concluiu agora, certo? Então, lembrando que as nossas contribuições, elas são pelo chat, se alguém tiver mais alguma
dúvida, pode colocar aqui que depois a gente retoma, tá bom? E agora, deixa eu ver onde tudo começa, é nas escolas. Essas aulas são muito importantes para todos nós, com certeza. E aqui a Geórgia está lembrando, gente, bora montar as turmas de ACD de judô. A professora Geórgia trabalhou com modalidade de judô na escola de João Paulino, né? E ali a gente pôde, né, descobrir o quão foi importante para os alunos, né, essa experiência. Aqui nós temos uma contribuição do professor Evandro Teixeira, que nós temos muitos professores Evandro na rede, né? É interessante observar dentro da escola os alunos que já são praticantes, né? Eles ajudam bastante no aprendizado, né, de luta, isso contribui bastante para as aulas, né? No momento da aula. Então, é sempre fazer essa parceria. Eu acredito que nesses últimos, né, anos, essa foi uma barreira que os professores encontraram de compreender e de aceitar esses saberes dos alunos em nossas aulas, né? Eu acredito que em educação física nós tivemos muito mais facilidade do que em outras disciplinas, porque a nossa disciplina ela sempre foi muito aberta, né? O professor de educação física, ele já tem isso em sua prática docente, né? De respeito ao outro, de valorizar, de manter essa questão de disciplina. Então, acolher esse conhecimento dos alunos, né? É fundamental para o desenvolvimento da sala, certo? Então, como não tem mais nenhuma dúvida, eu vou fazer aqui as minhas considerações finais para a professora Débora, agradecendo, né, toda essa sua dedicação, esse seu carinho, né, o aceitar, né, esse desafio, né, que você é a nossa primeira, né, convidada. Então, você, assim, prontamente aceitou, já fez ali, você que montou o folder né, direitinho, já foi super parceira, trouxe para a gente, compartilhou, né, os seus conhecimentos, os seus saberes de vida, e isso trouxe para a gente, né, uma grande alegria por toda a sua metodologia, sua didática, né, que você utilizou conosco hoje, e assim, é só agradecer que você trilhe aí, né, grandes sucessos na sua vida, né, que você possa estar aqui com a gente mais vezes, tá? Amém. Para que seja muito feliz. Amém. Obrigada, tá? A gente é que agradece. Então, agora nós podemos continuar, né? Retomando agora um segundo momento para todos nós, né? O que é muito importante a gente ter mais segurança de onde nós podemos nos encontrar com tantas informações, né? Então, algo que é do nosso dia a dia, né? A nossa programação das aulas no centro de mídia. Como encontrar as habilidades, né? E as aulas que ficam gravadas, onde que a gente consegue encontrar? Então, de uma maneira muito simples. No centro de mídias, né, no site do centro de mídias, nós vamos ter aqui, né, já que a gente acessa, nós vamos ter acesse a programação. Então, quando a gente clica, semanalmente, nós vamos ter a nossa programação. A programação semanal, nós temos a programação diária, nós vamos ter as habilidades diárias e também nós temos aqui, ó, nossas habilidades essenciais agora do segundo bimestre. Então, para a gente está interessado em ver quais são as nossas habilidades, nós vamos ter, por ano, as nossas habilidades aqui, né, para a gente poder trabalhar o segundo bimestre. E aí a gente tem de todos os anos. Se a gente voltar lá, eu quero a minha programação semanal. O que é importante? A gente verificar diariamente, porque nós estamos passando por um período em que nem sempre a programação ela consegue ser cumprida, né? Muitas vezes ela depende de alguma pessoa que de repente não está bem de saúde, que não pôde, né? Então, finalizar. Então, essas apresentações elas podem ter alguma alteração, ou se acontece algo que seja mais urgente, né, como nós tivemos, né, a correção das APs, tudo, então, essa
essa programação ela é alterada até mesmo para poder atender, né, essa demanda da secretaria. Então, se a gente pegar a programação da semana, a gente vai ter esse quadro maior, ou a gente pode pegar só a programação do dia, onde a gente vai ter exatamente o dia. O que é importante, que nem hoje de manhã nós estamos tendo as aulas dos anos iniciais, né? Agora às 8h30 a gente teve aula com o primeiro aninho, às 10 horas agora a gente está tendo aula com o segundo aninho, e depois às 11h30 com o terceiro ano. É importante a gente se encontrar aqui e perceber em que canal que está sendo essas aulas, se é só no centro de mídias ou também pela televisão. Se for pelo centro de mídias, o que é importante? A gente fazer o acompanhamento também no chat, junto com as crianças, para a gente poder entender como que eles estão participando dessas aulas. Né? Em educação física, o que a gente tem percebido? Que o chat está sendo aberto somente para os momentos de interação, principalmente dos anos finais e do médio. Por quê? Os jovens entram e ficam com conversas muito paralelas, às vezes desrespeitosas, né? O que acontece também nesses grupos que a gente tem nas escolas, né? Então, esse é um tema para a gente trabalhar num outro momento nessa questão da nossa formação, né? Então, enquanto professor, como que eu posso fazer isso, né? Que parcerias que eu posso para amenizar essas situações no chat e no convívio do próprio grupo. Então, uma estratégia que a gente está observando que está dando certo é que professores estão fazendo parcerias, né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem grupos, por exemplo, que tem lá 2 salas de sextos anos, então montou apenas um grupo, mas são 2 professores diferentes, então, enquanto um está fazendo a apresentação, tirando as dúvidas ali, o outro está cuidando desse grupo, justamente para orientar as crianças para ficar com foco na aula. Então, esses parceiros têm sido uma estratégia para todos nós, tá? Depois, a gente tem um outro espaço no Centro de Mídias, que é no YouTube, onde as aulas ficam gravadas. Então, se a gente acessar o YouTube, o canal do YouTube do Centro de Mídias, a gente pode se inscrever lá, e nós vamos ter lá os vídeos e tal, e a gente tem os canais. Quando a gente clica em canais, nós vamos ter essa organização. Ela está separada por ano. Então, a gente consegue ver por ano, por exemplo, se a gente for lá no sexto ano, a gente consegue ver as disciplinas e as aulas que estão disponíveis, né? Aqui seria do primeiro médio. Então, quando a gente clica lá no sexto ano, nós vamos ter aqui todos os componentes, né, curriculares do sexto ano. Se a gente clicar lá especificamente em educação física, nós vamos ter todos os vídeos que que já estão disponíveis. Eles demoram um pouco para subir, por quê? Porque eles vão passar ainda por uma análise, né, para poder subir aí para o YouTube. As aulas da semana passada, praticamente foram realizadas como um fechamento de bimestre. Então, nós não temos elas ainda disponíveis, mas não foram tratados, né, de nenhum conteúdo, digamos assim, do segundo bimestre. Foi feito, né, praticamente uma revisão, um tira-dúvidas, né, um fechamento com o aluno do primeiro bimestre, o que foi bem legal, né, porque eles puderam relembrar, né, uma modalidade, um conhecimento que já tinha sido trabalhado praticamente que há um mês. Muito bem, então nós temos nessa fase remota, nós estamos trabalhando com muitas ferramentas tecnológicas. Então, a Juliana, da diretoria de ensino, ela preparou um vídeo bem instrucional, bem tranquilo, para que todos nós possamos ter mais segurança em estar trabalhando com essa tecnologia, tá? Então, eu vou estar disponibilizando para vocês este vídeo agora, e no final a gente consegue perceber, né, se vamos ter alguma dúvida ou não, e aí a gente nós podemos tirar as dúvidas, ou, se a gente não conseguir, a gente já chama a Juliana, tá bom? Sarita, o vídeo está aparecendo? Está. Estamos vendo a carinha da Ju aqui.
Aham. A Juliana é professora, a formação dela é de educação física, muitos de vocês devem lembrar, né, da Ju. A Ju começou, ela trabalhava com os anos iniciais, quando a gente teve a oportunidade, né, de se conhecer um pouquinho melhor, que ela aceitou ser coordenadora de jogos, né, comigo, e é uma pessoa super incrível, super aberta aos conhecimentos, é uma pessoa jovem, e aí não teve como segurar, né? Ela foi para o lado das tecnologias, né? Graças a Deus, que assim a gente pode ter a Ju lá perto da gente, né? Nos socorrendo, tá bom? Bom vídeo aí para todos nós. Olá, professores. Eu sou a Juliana, PCNP de Tecnologia, e vou fazer uma participação aqui no ATPC de vocês hoje com algumas dicas tecnológicas, de algumas ferramentas, tá? Que vão ajudar vocês aí nesse trabalho à distância, esse novo desafio que nós temos, tá bom? Então agora a gente vai ficar aí com o PPT que eu vou colocar para vocês. Como buscar as informações da SEDUC? Onde buscar essas informações? Vamos lá? Informações da SEDUC no YouTube. Então eu vou abrir aqui o meu navegador de internet. Vou buscar a página do YouTube. Dentro da página do YouTube, eu vou na lupinha aqui de busca, vou digitar Centro de Mídias SP. Esse daqui, ó, com o símbolo Centro de Mídias SP, é o canal onde estão salvos todas as aulas que são apresentadas dentro do aplicativo do Centro de Mídias. Então, eles criaram canais para organizar, ó, da creche para a escola, os anos iniciais, os anos finais, ensino médio, EJA, educação e entretenimento, formação. Então, aqui, ó, a gente tem nesse canal formação de professores, os ATPCs, nesse canal de treinamento, nós temos aqueles videozinhos de algumas ferramentas tecnológicas que está sendo apresentado. Então, você pode assistir no aplicativo, conforme o cronograma de aula, e aqui no YouTube, que fica disponível todas as informações, tá bom? Quando você clica em um desses canais, eu vou clicar aqui no canal do Centro, na formação de professores, quando você vem em início, ele não aparece todos, tá? Só aparece um pouquinho. Clica sempre na página de vídeos, que aí tem aqui todo o repertório que foi feito com as datas certinho, inclusive dos ATPCs, apresentados dentro do Centro de Mídias. Outra página que eu quero mostrar para vocês é a do Marcos Barros. O Marcão, que a gente tem ouvido tanto falar aí, né? Ele apresenta várias interações lá dentro do Centro de Mídias. Ele é o diretor da CITEM. E ele tem esse canal aqui. Eu vou clicar em vídeos para vocês verem. Ele tem feito vários tutoriais curtinhos. Tá vendo aqui, ó? Sobre vários assuntos diversos. Então, o que eu vou mostrar depois para vocês, ó, professores, como criar turma. Então, eu não vou me atentar a algumas coisas que já existe conteúdo aqui, tá bom? Ó, 3 horas, tem um fresquinho aqui que ele acabou de postar, esse eu ainda não assisti, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar para nossa apresentação. O de hoje é Secretaria Escolar Digital. Então, para fazer o login, RG, a nossa senha, né, para acessar. Nós vamos falar um pouquinho do diário de classe. Então, nós temos tanto no navegador quanto no aplicativo. Quando eu abro aqui no computador a Secretaria Escolar Digital, ela agora está colocando alguns tutoriais, lá algumas informações. Se ela não aparecer nessa janelinha, ela está aqui embaixo do mural de avisos. E aí nós temos diário de classe. Tem a abinha de avaliações, disciplina eletiva, fechamento e frequência. Nós temos também o aplicativo para celular. Então, a partir de 2021, o diário de papel ele vai ser substituído. Esse ano é opcional usar o diário de papel ou o diário online.
O diário online, ele pode ser tanto na versão de aplicativo, tá? Mas, nesse momento, nós estamos aí no momento de pandemia, o celular é para facilitar a nossa vida lá dentro da sala de aula, mas agora, como a gente está nesse período de teletrabalho, vocês não precisam baixar o diário de classe se você não está usando, mas a sua escola pediu para que você use o diário digital. Você pode acessar na sede, como eu mostrei, tá? Anteriormente. Então, aqui no aplicativo, a diferença é que eu preciso sempre sincronizar. Então, o aplicativo ele funciona offline, porque eu estou lá na escola e de repente não tem internet, se bem que agora está mudando, né? Nós temos dados patrocinados aí dentro, então eu não sei direito afirmar para vocês como está isso, mas a sincronização é muito importante. Por quê? É a partir da sincronização, ele vai passando, tá vendo, ó, pelas credenciais, vai enviando tudo, tem que terminar essa listinha de checagem, porque as informações do seu celular, do aplicativo, vão para a Secretaria Escolar Digital, que é o que realmente vale, onde está todo o banco de dados aí, os seus diretor de escola, PC, consegue acompanhar aí para dar seguimento. Então, nós temos lá na Secretaria Escolar Digital os nossos e-mails institucionais. Sim, no plural, todos os servidores, independente, eu sou PCNP, mas todos os servidores e todos os alunos têm 2 e-mails, um da Microsoft e o outro da Google. Então, aqui o início do nosso e-mail é sempre o mesmo, jmoleiro, jmoleiro. O que vai mudar é os provedores. Então, depois do seu nome, depois do arroba, nós temos professor para Microsoft, onde nós temos acesso a todos os aplicativos da Microsoft, e o arroba prof, que é do Google, onde nós temos todos os aplicativos Google. Google Classroom pode ser usado tanto no navegador quanto no aplicativo. Então, ele é Google. Então, eu preciso usar o meu e-mail prof.educacau.sp.gov.br. Onde fazer o login? Na mesma página de um Gmail comum. A diferença é que ao inserir o seu e-mail, precisa colocar realmente o seu e-mail todo, tá? Então, jmoleiro@prof.educacau e assim por diante. A senha é a mesma da sede, tá bom? Esse esqueceu a senha aqui, ele não vale, não funciona para nossa conta institucional. Precisa alterar a senha sempre lá na Secretaria Escolar Digital, alterando a senha lá, todas as senhas dos e-mails institucionais, Microsoft, Google e até do portal NET também são alteradas, tá bom? Então, vamos lá, acessei a minha conta, tá vendo? Já aparece minha fotinho ali. Nesses pontinhos que estão os aplicativos Google, nós temos o Google Sala de Aula ou Google Classroom, que vai depender de como está o idioma no seu computador aí. Essa é a página. Então, aqui eu já tinha algumas turmas criadas, que é essa de PCNP aqui e essa de Educação Física, há muito tempo atrás. E eu tenho esses 8º anos, A e B aqui, A e C, o B a gente vai montar daqui a pouco, onde eu acabei de criar para mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Criar ou participar, esse sinalzinho de mais aqui, eu tenho a opção de participar da turma, principalmente os seus alunos vão precisar acionar isso, e o criar turma. Aí você fala assim, Ju, mas eu já criei as minhas turmas lá pela sede, ou você já ouviu o seu PC falar, você já fez a sincronização da sede, a Secretaria de Educação vai criar para você. Então aqui, ó, lembra que eu falei do canal do Marcos Barros? Nós temos como criar suas turmas.
E aí ele mostra lá dentro da sede, você tem a opção Centro de Mídias, Google Classroom, e você faz a sincronização das suas turmas. Só que nós somos muitas escolas, muitas diretorias, muitos professores, muitas salas, e isso tem demorado, sim, muito. Então, tem professor que já está com todas as suas turmas montadas e tem professor que está lá aguardando essa sincronização já há algum tempo. Não tem problema, tá bom? O que acontece é que o processo é lento mesmo pela quantidade de professores. Então, se a sua turma já está sincronizada, beleza. Se a sua turma não está sincronizada, está bloqueada lá, mas eu quero usar, eu vou mostrar para vocês como criar essas turmas, tá bom? Então vamos lá, eu posso colocar o 8º ano B. Aqui, ó, sessão, assunto e sala, não precisa pôr, é opcional, obrigatório mesmo só o nome. Eu tenho aqui o meu 8º B, então aqui, ó, o código da turma. Eu posso passar esse código da turma para o meu aluno para ele conseguir me encontrar, porque essa sincronização está lenta, ou mesmo se a sua turma já foi sincronizada, mas só apareceu para mim 10 alunos, eu tenho 40. O que aconteceu? Se o seu aluno, ele nunca acessou o e-mail institucional, porque são provedores, tá? Nós temos essa comunicação. E-mail institucional só vai conversar com e-mail institucional. O @gmail não vai funcionar esse código, tá bom? Então, seu aluno também tem que usar a conta dele institucional, @al.educação e por aí diante. E aí ele vai lá naquele participar de uma turma e vai inserir esse código. E aí ele vai conseguir, é muito mais fácil os alunos procurarem vocês do que vocês ficarem inserindo esses alunos que não foram sincronizados automaticamente. O aluno vai, abre o e-mail dele, tem videozinho também lá no canal para isso, e aí ele consegue entrar. Link do Meet. Então, o Meet é uma ferramenta que possibilita vocês fazerem videochamadas. Então, eu posso marcar lá com os meus alunos que toda terça-feira, das 9 às 9h30, eu vou fazer um plantão para atender as dúvidas que eles tiveram na atividade que eu postei. Então, eu posso vir aqui e gerar o link. Quando eu clico no copiar, eu posso mandar esse link por e-mail, pelo WhatsApp. Eu só sugiro que vocês não enviem por redes sociais, a menos que seja um grupo fechado daquela turma, tá bom? Esse e-mail é um pouco mais seguro, porque só entra institucional, mas de repente, se um aluno de uma outra escola pegar esse código, ele também consegue te achar. Então, vamos lá. Esse é o mural, tá bom? Onde tem aqui a carinha desse meu 8º ano B. É como se fosse um AVA, tá? Um ambiente virtual mesmo. Compartilhe algo com a sua turma. Então, aqui eu quero colocar um recadinho para os meus alunos. E aí eu vou escolher para quem que eu vou mandar. Esse recadinho eu posso mandar tanto só para o 8º B, que é essa sala que eu tô aqui dentro, ou eu posso já mandar para todos. Lembra o 8º A e o 8º C que eu já tinha criado lá? Eu posso selecionar essas duas salas e quando eu fizer esse recado, as 3 turmas recebem de uma vez. Aqui é o 8º B. Essa opção de todos os alunos só funciona porque eu estou só com o 8º B. Então, para mim não aparece alunos, porque eu criei essa turma agora só para mostrar para vocês, mas se você tem aluno e você quer mandar um recadinho específico para os alunos que têm uma atividade de recuperação, alguma coisa para fazer, você consegue selecionar também, mandar isso daqui individualizado ou para todos. Se você escolher mais de uma turma, não só o 8º B, aí não tem mais essa opção, tá? Então, vamos lá. Adicionar. Nesse recadinho, eu posso adicionar alguma coisa do Google Drive, posso adicionar um link, um arquivo que eu tenho no meu computador ou um vídeo do YouTube. Postar. Eu tenho algumas opções. Eu posso postar essa atividade agora ou eu posso
programar. Então, eu programo para esse aviso ir só no dia tal e na hora tal. Eu escolho essa data que ele vai ser enviado. E aí, eu postei agora mesmo, deixei lá o recadinho para eles. Tá vendo? Ele vai aparecer aqui no mural. Os alunos também podem comentar aqui embaixo, tá? Nas configurações você consegue acertar isso. E aí, esse é o mural. Do ladinho do mural eu tenho atividades. Na pagininha de atividades, eu tenho o Meet, que é aquele da videochamada. Tem o Google Agenda, que vai aparecer aqui, a minha agendinha, se eu tiver programado já alguma atividade, vai aparecer. No meu caso aqui eu não tenho nada. E tem a pasta da turma no Drive. Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver pastinha, aluno por aluno, tudo organizado, as atividades que eles fizeram. Criar. Então, aqui são os tipos de atividade, eu vou explicar agora para vocês. A primeira atividade que aparece aqui, então eu tenho lá o título. Essas instruções, elas são opcionais, não precisa colocar. Eu posso adicionar, lembra? Google Drive, link, arquivo ou vídeo no YouTube. Eu posso fazer essa atividade só para o 8º B ou já posso fazer uma atividade para todas as salas que eu tenho. As notas, posso fazer uma atividade sem valer nada ou posso mudar aqui, vou deixar só valendo 10 e vou programar a data e hora de entrega. Então, eu vou aceitar essa atividade aí até o dia 19. Eu não escolhi hora, tá? Tópico, eu vou deixar para falar de tópico depois, tá bom? E a rúbrica, hoje eu não vou explicar sobre esse item, porque dá para fazer um ATPC bem legal sobre rúbrica, mas já tem aqui, se você já sabe usar esse tipo de avaliação, é bem bacana. E eu sempre tenho que ir lá no criar atividade. Eu tenho a opção de criar essa atividade agora, programar ou salvar o rascunho. Atividade com teste. A diferença dessa atividade com teste vai ser esse Google Formulário, tá bom? Então, quando eu crio esse tipo de atividade, eu coloco as perguntas múltipla escolha e eu consigo já identificar a resposta certa. Sabe os cursos que a gente faz do EFAP? Quando você termina lá de fazer a prova que você envia, já não aparece as respostas que você acertou. Se você quiser colocar um feedback para os seus alunos do que ele errou também, dá para colocar, ou um parabéns se ele acertou. Então, aqui você consegue fazer isso. Não vou entrar em detalhes, mas tem vídeo também, bastante conteúdo sobre formulário como avaliação, tá? Pergunta. Aqui na pergunta, então, eu vou ter o título dessa pergunta, as instruções, eu posso adicionar também link e tal, é sempre o mesmo padrão. Essa resposta pode ser uma resposta curta ou pode ser de múltipla escolha. Igualzinho, tá? Eu posso já fazer uma pergunta para todas as turmas, os pontos, a data de entrega. A diferença é aqui, ó. Como eu fiz uma pergunta, eu posso deixar habilitado para que os alunos possam responder uns aos outros, ou eu desabilito isso daqui e ninguém, só eu mesmo falo com eles. Ou deixar que os alunos editem essa resposta. Então, ele colocou uma coisa, depois ele mudou de ideia, ele vai lá e muda. E sempre eu tenho que ir lá no salvar, tá, gente? Material. Aqui é quando eu quero disponibilizar algum material para os alunos, para material de pesquisa, de consulta, alguma coisinha, então eu vou colocar aqui, ele não vai ter nada de atribuição de notas. Reutilizar uma postagem, eu pego já uma postagem que eu fiz anteriormente de uma outra turma e coloco aqui, depois eu vou mostrar para vocês, e tópicos. Aqui, então vocês viram que eu criei propositalmente 8º ano B, e eu não coloquei a disciplina. A sincronização da sede, ela já está acontecendo com a disciplina. E aí você para e pensa. O aluno vai ter que entrar em 11 ou número de disciplinas, dependendo do segmento que ele tem para
baixar essas atividades. A escola, aí teria que ser como um todo, pode criar apenas uma sala, principalmente se tiver com dificuldade, tá? Em sincronizar lá pela sede essa criação automática. Então, a escola pode criar apenas uma sala, oitavo ano A, e adicionar os tópicos. Então, aqui, ó, eu coloquei língua portuguesa, tecnologia e matemática. Mas você pode colocar quantos tópicos, todos os tópicos dos componentes curriculares que tem aí no oitavo ano. Ou então, se você tem, não, eu tenho lá, oitavo ano lá, geografia, eu quero a minha turma separada, tal, a nossa escola definiu assim, você pode criar tópicos dentro da sua disciplina também. Isso daqui é só uma questão de organização, tá? Lembra que eu já tinha feito uma tecnologia, e aí você pode ir postando dentro de cada tópico. Lembra que eu já tinha feito aqui uma atividade, essa pesquisa? E agora eu vou colocar a atividade, ó. Peguei a atividade e vou colocar dentro do tópico de tecnologia, porque ela é desse componente curricular, tá bom? E você pode arrastar aí e acertar se você fez fora do lugar. Vamos lá. Do ladinho, então, de atividades, eu tenho pessoas. Aqui, lembra que eu falei, eu posso... Então, eu fiz o oitavo ano B e agora eu quero que os outros colegas professores que dão aula para o oitavo B, quero inseri-los aqui. Então, você vem aqui no sinalzinho de mais, não dá para passar código, tá, gente? E aqui eu tenho os alunos. Então, vamos lá. Professor, eu tenho que digitar o e-mail. Como nós estamos dentro da mesma organização, então eu comecei a colocar aqui o nome da Marina e já apareceu o e-mail dela. E aí eu vou clicar, selecionar ela aqui e adicionar. Eu posso colocar mais de uma vez, mais de um professor? Pode, eu coloquei aqui a Edneia, coloquei o Edivaldo, que era o nosso PCNP aí, foi para a PEI. Um abraço para você, Edivaldo, para a galera da PEI. Aí, coloquei e, opa, o Edivaldo não faz mais parte, né, do núcleo pedagógico. Ou então, eu coloquei um professor errado, viu o nome, era parecido e preciso remover. Dá para remover? Dá, sim. Clica aqui nos 3 pontinhos e aí você tem a opção de remover esse professor que você colocou por engano. Aqui está como convidado, porque ela ainda vai aceitar essa turma. Aluno, você pode também fazer por e-mail, mas é muito mais fácil passar o códigozinho da turma para eles. Se atentem bem quando é 0 e quando é O, porque às vezes confunde, tá? E notas. Como aqui eu não tenho alunos, não aparece nada de nota, tá bom? Mas para vocês vão ter aí a gestão. E aqui vocês podem configurar, se vocês querem que os alunos vejam essas notas, lá tem as configurações que vocês fazem para atribuir essas notas. Aqui no oitavo B, ó, nos tracinhos, nós temos todas as turmas, tá? Então, eu estava dentro do oitavo B, mas eu quero ir para outra turma, então aqui você consegue navegar. Eu vou clicar dentro de turmas, ele vai voltar para a minha... tem as turmas arquivadas. Ju, eu sincronizei as turmas da sede, mas a minha escola já estava usando antes, ou então agora a gente não quer usar que sincronizou, eu estou com duplicidade. Tem duas turmas aparecendo. Olha, aqui vocês não vão mais utilizar e vocês podem arquivar essas turmas, tá? Tem essa possibilidade sim. Eu vou mostrar como que faz. Então, você clica lá em turmas, vão aparecer aqui, ó, todas as turmas que eu tenho. Nesses pontinhos aqui, ó, ao lado do nome dessa turma, você tem as opções mover, editar, copiar ou arquivar. Pode arquivar. Ju, mas eu posso arquivar a turma que foi feita pela Secretaria da Educação, pela sede? Pode, tá? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar também no aplicativo por dentro do centro de mídias, aparece.
Então, se você tem a turma criada pela SEDUC, ou se você tem a turma criada pela sua escola, vai aparecer da mesma forma, tá bom? Arquivar aqui. Vamos lá. Aqui eu fiz o print do meu celular. Então, entrei dentro do aplicativo do Centro de Mídias, cliquei na partinha de baixo lá, tá vendo? Tem o Classroom, cortou aqui, e eu vou fazer o login da minha conta. Cuidado, dá para fazer o login da minha conta @gmail? Dá, mas você não vai ter os dados patrocinados se você usar o e-mail @gmail, tá bom? Então, coloquei o meu e-mail, coloquei a senha, é a mesma da sede, tá bom? E aqui eu tenho, ó, viu, tudo que eu fiz lá no meu computador tá sincronizadinho aqui no meu celular. Eu tenho as mesmas turmas, tá vendo? Aparece o meu e-mail, todas as minhas turmas aqui. Eu vou entrar no 8º B, 8º A. Aí eu quero usar aquela mesma postagem que eu usei no 8º B, no 8º A. Eu vou lá em atividades, criar, e aí eu vou usar a opção aqui, ó, utilizar, reutilizar postagem. Ah, você quer pegar a postagem de onde? Do 8º B, que foi onde eu tinha feito, né? E aí eu selecionei aqui, ó, a pesquisa, né, como identificar que eu tinha feito. Eu vou clicar em reutilizar, e aqui, quando eu vou criar essa atividade, em vez de criar atividade só para o 8º B, eu já vou copiar essa atividade também para o 8º C. Afinal de contas, tempo é tudo. E aí, selecionei e aparece a mensagenzinha aqui, ó, atividade criada. Olha que lindinho. E aí eu venho no 8º C e vejo que a postagem tá lá, certo? Vou voltar aqui em turmas. Eu quero arquivar uma turma. Lembra que eu mostrei para vocês como arquiva essa turma no computador? Agora eu vou arquivar aqui dentro do celular. Também dá. Vou lá nos 3 pontinhos do lado e arquivar. E é isso, pessoal. Um abraço a todos e até mais. Sempre é bom a gente ter, né, a Juliana falando, explicando, ela é muito didática, ela é muito tranquila. E isso ajuda bastante, principalmente porque quando se trata em tecnologia, nós temos muitas ferramentas ali à disposição, muitos, né, ícones, e nós precisamos explorar tudo mais. A gente sabe que é muito difícil durante, né, o nosso dia a dia a gente conseguir realizar. E então é importante também a gente compartilhar os saberes, né? Muitas vezes a gente não consegue ali na tecnologia, de uma certa forma, a gente se apropriar tanto, a gente precisa realmente ter um tempo de tentar, de ir fazendo, e é por isso que é importante, eu vejo no grupo das escolas, muita parceria nesse sentido, né, de um ajudando o outro, e a gente sempre vai ter novidades em tecnologia, né, então sempre é muito bom. Vocês depois coloquem, se vocês tiverem alguma dúvida, porque a gente já está em cima do horário, eu tinha até pedido para a Juliana, para ela conseguir, né, tirar algumas dúvidas, né, para a Juliana não, para a Sarita, né, me ajudar a tirar algumas dúvidas de vocês em relação a essas ferramentas, né, tecnológicas, mas eu acredito que a gente não vai conseguir esse tempo, mas vocês podem deixar no chat a dificuldade de vocês, ou lá no grupo, que aí eu compartilho com a Sarita para a gente ir construindo junto essas descobertas tecnológicas, tá bom? Agora nós precisamos retomar as nossas ações aqui, né? Então, compartilhando saberes. Então, há 2 ATPCs atrás, nós fizemos, né, coloquei esse desafio para vocês, né? Quem que gostaria de estar compartilhando esses saberes? Então, em relação aos conteúdos, né, que nós temos
em todos os segmentos, nós elencamos alguns, nós iniciamos hoje, né, com esse compartilhamento dos saberes de judô com a professora Débora Nascimento. A semana que vem nós não teremos a TPC, vocês devem ter recebido, né, no grupo dos professores coordenadores, a nossa organização de ATPCs nas próximas 3 semanas. Então, eu gostaria de saber, quem que gostaria de estar compartilhando seus saberes, né? Dentro dessas nossas necessidades aqui de anos iniciais, de danças e lutas, né? De anos finais, dança, está faltando jiu-jitsu ainda, karatê, e se tiver um outro tema também que vocês queiram compartilhar, né? No nosso grupo, vocês, por favor, se prontifiquem para a gente poder organizar, então, aí esses nossos momentos, né? Para compartilhar esses saberes tão importantes. Nós vamos seguindo dessa maneira, né? Eu entendo que é muito importante, dentro da nossa TPC, nós nos apropriarmos de conhecimento que é específico da nossa disciplina, porque vocês já têm as ATPCs com as escolas, né, para compartilhar ali a pauta referente à comunidade escolar. Temos as nossas ATPCs na EFAP, que sempre vai estar norteando, direcionando, né, todo o nosso trabalho. Então, eu acredito que esse momento de ATPC na diretoria, uma vez que a nossa diretoria fez a opção para a gente trabalhar, né, por disciplina, digamos assim, né, então, além das áreas, né, mas assim, especificamente a gente tem essa oportunidade. A gente percebe que algumas diretorias têm feito por área, né? Então, eu acredito que a gente tem esse privilégio de estar falando especificamente da educação física, e é um momento muito rico como nós temos hoje, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês. Nada vai tirar esse momento. Quando o professor tem o brilho nos olhos, que ele faz, que ele acredita, né? É muito confortante para quem recebe esses conhecimentos, né? Então, vamos aí, né? Corajosos, se inscrevam, para que a gente possa organizar as nossas próximas ATPCs, tá bom? Então, fica aqui o nosso agradecimento, a colaboração da professora Débora Nascimento, por todos os professores, por essa presença virtual, a participação, né, no chat, a mediação que foi realizada, né, pela Sarita, por todo o suporte que ela nos deu, né, durante aí, essa organização toda. E o nosso recadinho, né, para a gente fique em casa, tudo vai ficar bem, e nós vamos trabalhar para isso, certo?